Olá, pessoal. Aqui quem fala é Darlan Souza. Neste momento nós estamos dando início ao nosso primeiro podcast do mestre Darlan Souza. Iremos realizar uma série de podcasts. Eu irei realizar com convidados e muitas pessoas. E essa série ela tem um tema, ela tem um objetivo que é amigos da música, amantes da música. Então esse será o primeiro podcast onde eu estarei apresentando nesse primeiro podcast eu estarei me apresentando, falando um pouquinho da minha trajetória, da minha história, de onde eu vim. Você que me acompanha nas redes sociais, você que me acompanha pelas mídias sociais, através desse podcast você agora vai conhecer quem é Darlan Souza, de onde eu vim, qual é a minha origem, qual é a minha trajetória, qual é a minha história, qual é principalmente o meu envolvimento com música, como tudo começou, quais são as minhas capacitações, meus dons, talentos e vai por aí. Seja bem-vindo, você que está me assistindo aqui, obrigado por me assistir, me assista até o final, não saia daqui, fique comigo até o fim e eu tenho certeza que você vai ser muito ajudado com a minha história de vida, eu poderei contribuir para a sua vida, para mudanças significativas. Eu acredito que histórias de vida tocam outras vidas. História de vida, gente, tocam outras vidas. Então, por isso eu estou aqui nesse podcast, nesse momento. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, me siga aí nas redes sociais, aqui no meu canal do YouTube, clique no sininho, esteja aí compartilhando meu vídeo, comentando. Então, vamos para o nosso podcast. Ok, pessoal, meu nome é Darlan Souza e eu gostaria de me introduzir aqui, me apresentando, fazer essa introdução me apresentando e falando um pouquinho já da minha história. Quem sou eu? Quem é Darlan Souza? Bem, hoje eu tenho 38 anos, eu sou casado, tenho uma filha, sou casado com a Rosana, o nome da minha filha é Ágata, amo a minha família, e hoje eu sou professor de música, sou instrumentista, toco teclado, piano, acordeon e dou aula de música também, dou aula de piano, teclado, acordeon e além de dar aula de música, sou instrumentista e estou começando uma carreira de cantor. Esse é o meu objetivo agora, esse ano de 2024. Mas quero falar como tudo começou. Então vamos voltar lá, muitos anos atrás, não muitos anos, não sou tão velho, gente, mas alguns anos atrás, vamos aqui recapitular um pouco da minha história. Bem, eu sou Montes Clarense, natural de Montes Claros, estado de Minas Gerais, mineiro, e nasci numa família simples. Minha mãe serviçal, meu pai pedreiro, e eu comecei o meu envolvimento com música muito cedo, ali na minha infância, ali, 5, 6 anos, eu já ouvia o meu irmão, ele tocava na igreja, tocava numa igreja evangélica, ele tocava violão, sempre eu ouvia o meu irmão tocando ali, na época era fita cassete, eles colocavam fita cassete, meu irmão ouvia a música, pegava ali no violão, e eu com a idade de 6, 7 anos já
observava tudo aquilo. Talvez até um pouco menos, quando eu tinha menos idade. Eu já ouvia meu irmão tocando, ele já tocava na igreja, a gente ia aos cultos, né? E via ele tocando ali. Então, meu irmão, o Márcio, Antônio Márcio, se ele estiver assistindo aí esse podcast, estou mandando um abraço para ele. Ele foi a minha primeira referência como músico na família. O meu avô também tocava vários tipos de instrumento. Meu pai, ele sempre gostou de música raiz, música caipira, né? Modão, sertanejo. Então, aqueles sertanejos bonitos, né? Que antigamente, antes da internet, na rádio, a gente ouvia na rádio de manhã, os radialistas colocando as músicas, né? Aquilo foi uma influência muito positiva. Então, meu irmão em casa pegava o violão e colocava e eu começava ali a dedilhar. Meu primeiro contato com o instrumento foi aí. Me lembro também que eu ganhei um pianinho pequenininho e ali eu via meu irmão solando, né? Hinos da igreja, eu estou falando da igreja aqui, porém, esse podcast aqui, nós não iremos falar de religião, mas eu estou falando porque foi a história da minha vida, foi o que aconteceu comigo. Então, independente da sua religião, seja você católico, evangélico, espírita, ateu, não tem religião, judeu, não importa, seja bem-vindo, nós não estamos aqui, o objetivo não é falar de religião, mas eu estou contando porque foi a minha história, foi assim que eu comecei. Então, vou continuar. Meu irmão colocava ali tudo e eu ia ao culto e ele cantava e ele me motivou muitas vezes a cantar e eu cantei. Ali com a idade de 6 para 7 anos, já cantei na igreja. Então, por isso agora eu estou querendo seguir uma carreira de cantor, porque meu envolvimento com o canto começou novo. Passou o tempo, eu não aprendi violão, gente, eu não desenvolvi violão. Mas amava as músicas, sempre admirei a música num filme, o fundo, né, os fundos musicais, né, em filmes, boas músicas na rádio, na televisão. Sempre era um admirador, sempre fui alguém que admira a música como arte. E na minha idade de 12 para 13 anos, minha mãe falou, o que você quer? Vou comprar um videogame para você. Você escolhe, ou eu te dou um videogame ou eu te dou um teclado. Eu sempre gosto, né, menino, né, ali, adolescente, quem não gosta de jogos de videogame, né? O que vocês acham que eu pedi? Eu falei, não, mas já que é para eu escolher, eu vou escolher o videogame. Gente, escolhi o videogame. Aí meu pai falou, não vamos comprar o videogame. Ele vai ficar o dia todo jogando aí, vai gastar luz. A luz vai vir alta e tal. E aí, minha mãe decidiu comprar um teclado. E quando eles falaram que ia comprar o teclado, eu também fiquei feliz, não fiquei triste, não. Depois eu ganhei videogame, meu irmão me deu, lógico. Mas, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Meu primeiro teclado da Casio CTK 330. Eu acho que nem fabrica essa linha mais da Casio, né? Hoje eu tenho um piano digital da Casio. Então, continuando a história, meu envolvimento com o primeiro instrumento foi o teclado, não foi o violão. É claro que o violão eu tive, né, primeiro contato ali, mas o instrumento que eu aprendi foi o teclado. Meu teclado chegou, meu primo veio, meu primo Gledson, eu lembro que ele dormiu em casa, porque o Gledson já sabia, né, tocar alguma coisa de teclado, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Se ele estiver assistindo aí, um abraço aí, ó, meu primo Gledson. Então, o Gledson dormia aqui em casa e eu me lembro que antes de tomar café eu já acordei, fui lá e tirei o teclado da capa. Deixei o teclado lá, comecei a tocar, achei um instrumento maravilhoso. Maravilhoso. E ali, vou aqui resumir, né, pra gente chegar onde eu quero chegar. Gente, eu comecei tocando na igreja, né, como todo pessoa, muita gente, né, começa na igreja, começa no gospel, né, o pessoal do gospel, e um abraço, né, aos músicos gospels, não sei nem se fala assim, ao músico gospel, a todos que
cantam músicas evangélicas. Então, eu também comecei na igreja, tocando nos cultos onde tinha poucas pessoas, né? E eu já percebia, todo mundo percebia que eu tinha um bom ouvido musical. A pessoa às vezes começava a cantar e eu começava ali a catar as notas, sem técnica, sem teoria, sem nada. E eu encontrava. Meu irmão observou que realmente eu estava progredindo. Já começava a fazer ali os primeiros acordes. O meu irmão Márcio, que toca violão, me mostrou alguns acordes. Depois ele disse assim, não, Dá, ele me chamava de Dá. Já sei, tem um professor de órgão, vou pagar para você uma aula. E eu comecei a minha primeira aula com um professor realmente, foi a aula de órgão, onde eu comecei a aprender a partitura dos hinos. Gente, passou o tempo, eu me desenvolvi. E eu já não tocava mais na semana, eu tocava também no domingo na igreja. Isso era muito bom. E aí, eu, com um ano, depois que ganhei o teclado, eu já estava tocando. Né? As pessoas da igreja viram meu desenvolvimento. Os amigos viram, nossa, que legal, Darlan, você está tocando. Você já está se saindo muito bem, você já está desenvolvendo. E ali fazendo aula, depois parei a aula. Gente, com meus 14 anos, depois de 2 anos, eu comecei meu primeiro envolvimento em querer ensinar. Por isso que o desejo de ensinar na minha vida hoje é muito forte. Eu desenvolvi o dom para ensinar, porque eu havia aprendido muita coisa e eu gostaria, em minha vontade, por ter aprendido, o meu gosto era querer ensinar aquilo que eu havia aprendido para o maior número de pessoas, pela alegria daquilo que eu havia aprendido. Gente, e ali eu comecei a pegar pessoas para dar aula. Eu comecei já a dar aula com 14 anos. Comecei a toquei em 3 bandas nessa época. Toquei em 3 bandas de rock, no meio gospel e tudo. E eu comecei meu primeiro ali envolvimento em tocar em conjunto, né? Não só na igreja, mas também com as bandas. Passou-se o tempo, eu almejei uma formação. Né? Foi passando o tempo. E nesse inteirinho ali com 15, 16 anos, já comecei a tocar em casamento. Toquei no meu primeiro casamento. Aprendi a marcha nupcial. Comecei a tocar e já comecei a ganhar dinheiro tocando em casamento, tocando em eventos, festas de formatura, aniversário de 15 anos. Nesse tempo, observei a necessidade de me desenvolver para a área da música. Então, almejei fiz um tempo de aula particular. E depois que eu aprendi teclado, olha que interessante, depois que eu aprendi teclado, que eu fui aprender violão. Comecei a tocar violão também, aprendi com um rapaz, fiz uma troca, uma permuta com um rapaz que tocava na igreja. Olha, eu te dou aula de teclado, você me dá aula de violão. E isso me ajudou muito. Passando o tempo, começou a crescer o número de pessoas interessadas em aprender. E muitas pessoas que começavam a fazer aula comigo do zero, realmente, gente, elas aprendiam. Começava a tocar em banda. Então, eu sempre fui um músico eclético. Mesmo tocando na igreja, eu sempre tive essa ideia comigo, que eu não poderia ser um músico que apenas tocasse na igreja, tocasse músicas evangélicas. Eu sempre tive uma visão aberta que eu tinha que aprender outros estilos musicais, outros ritmos, tinha que aprender a música secular, viu, gente? Então, nesse intuito aí, eu comecei a me ver tocando música clássica, eu comecei a almejar, música clássica, e aí comecei a aprender música clássica. Amo música clássica, amo piano clássico, orquestras, os grandes nomes do clássico, Chopin, Bach, Beethoven. Então, isso é maravilhoso. Gente, nesse momento também eu me preocupei em desenvolver canto. Fiz aula de canto.
Com o passar dos anos, vi que precisava fazer uma coisa mais concreta. Então, escolhi um curso. Na minha época não tinha um curso específico, pelo menos ao meu alcance financeiramente, não havia um curso específico. Então, eu escolhi um curso que eu poderia pagar e que me atendesse nessa área de música. Então, eu fiz um bacharelado em teologia voltado para a área da música. Depois fiz mestrado e doutorado em práticas, história da música, da cultura brasileira, práticas sociomusicais na sociedade. Isso me ajudou muito, desenvolvi muito. Depois formei piano, teclado e sanfona pela ESCOM. Gente, e então cheguei onde eu cheguei. Nesse momento, há um tempo atrás, eu me lancei no secular. Comecei a tocar no meio secular. Comecei a tocar em eventos, de músicas seculares, tocar em bares, na minha cidade, toquei em bares, toquei para vários cantores, fui tecladista de muitos cantores, sanfoneiro também, toquei sanfona, e cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, pela minha dedicação, o sucesso que tenho, foi tudo pela minha dedicação. Gente, então hoje é essa a minha formação. E geralmente quem faz aula comigo, eles notam e sempre faz questão de me elogiar. Você é um professor muito paciente, você é um professor que tem paciência com o progresso do aluno. No mestrado a gente estuda pedagogia, a gente estuda a didática, como passar um ensinamento, como transmitir um ensino para as pessoas, e isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença e tem feito. Quantos alunos hoje não estão tocando em uma banda, ou na igreja, ou no meio gospel, ou no meio secular, estão até fazendo seus próprios shows, tocando em casamento. Esse dia eu fiquei muito feliz. A mãe de um ex-aluno meu disse: meu filho está tocando em casamento hoje, Darlan, graças às aulas que você deu para ele. Então, isso traz-nos uma alegria imensa, gente, imensa, saber que hoje nós influenciamos as pessoas, influenciamos de maneira positiva, de maneira as pessoas amarem a música, se interessarem pela música. Então, eu quero falar aqui um pouco também sobre a importância da música para mim. Eu me lembro que quando eu estava começando, voltando atrás, quando eu estava começando a tocar meus primeiros acordes, minhas primeiras músicas no teclado, alguém chegou para mim assim, Darlan, um outro músico mais experiente chegou para mim e falou: Darlan, você sabe a definição de música? Eu falei: música? Aí eu falei: a combinação dos sons, aquela teoria bem técnica que a gente aprende. E ele falou assim: não, vou te dar uma definição aqui melhor. Música é a arte de expressar os sentimentos e as emoções da vida. Isso é música. Gente, independente do estilo, hoje eu sou músico sideman, toco diversos estilos, desde o rock até o sertanejo, forró, a rocha, diversos estilos. Então, desde o clássico ao MPB, samba, pagode. Até tenho que gravar algumas músicas no meu canal, de samba e pagode. Nunca gravei, tenho que gravar. Então, gente, é isso. Música é uma arte, é uma bela arte. Então, você que está me assistindo, que é meu aluno, minha aluna, você que me ouve, que está começando a aprender ou está desanimado para fazer aula, eu quero dizer para você que não desanime de fazer aula. Não desanime. Eu tinha um sonho. Meu sonho era aprender, tocar, cantar. E hoje a música, ela faz parte de uma realização. As pessoas falam: você tem o dom
para a música. O dom, eu gosto de traduzir o dom como o amor e a dedicação por alguma coisa. A bem verdade é que o dom, para mim, eu vou dizer para vocês a minha definição de dom. Dom é quando você ama e se dedica a alguma coisa. Eu me lembro quando eu não tocava nada, não tinha a bagagem musical que eu tenho hoje, né? E as pessoas, quando eu comecei ali, minhas primeiras notas no teclado, o aprendizado, ele tem um preço, ele não é fácil aprender nada. Até porque quando você começa a aprender do zero alguma coisa, isso não significa que você vai aprender rápido ou você vai aprender fácil e não vai depender de um esforço que você precisa empreender, de uma dedicação, de tempo, de esforço, no caso da música, uma dedicação com as técnicas, com os exercícios, com, né, a repetição, até você assimilar de maneira auditiva os sons, os acordes, trabalhar a questão da musculatura dos dedos quando é teclado, sanfona. Os violonistas e guitarristas sabem que, né, é importante se treinar repetidas vezes. Quem canta, subir a descer as escalas, fazer as vocalizes, fazer os exercícios de aquecimento, alongamento. Então, tudo isso ajuda-nos a uma transformação. Então, se você está me assistindo, tem um sonho de tocar, eu quero falar para quem ainda não sabe tocar, ou está começando, ou você é iniciante, não desista. Por quê? Porque a música, ela trabalha não só a esfera da música em si, mas ela ajuda-nos a educar, ela traz-nos uma educação pessoal, ela ajuda a desenvolver o ser humano. A música nos faz mais sensíveis. A música nos ajuda a ter paciência quando a gente começa a se dedicar, né, a treinar, fazer os exercícios. Alunos que às vezes não têm paciência, começam a desenvolver a paciência. Eu dou aula para criança, desde criança até pessoas mais velhas. Já dei aula para pessoas da melhor idade, os idosos, melhor idade. Então, isso é muito bom. Há pessoas que chegam para mim, professor, eu quero fazer aula por hobby, outros eu quero fazer aula para tocar na igreja, eu quero fazer aula porque eu quero me lançar no mundo da música, eu quero ser um profissional da música. Hoje eu sou um profissional da música, graças a Deus, e me sinto realizadíssimo, não só por ensinar, mas por tocar, por cantar, por fazer aquilo que eu amo, fazer com dedicação. Então você que está me assistindo, se dedique, tem um preço. Como eu disse aqui, quando eu comecei a tocar teclado, aprender teclado, meu primeiro instrumento que eu comecei, né, a desenvolver, no início era muito difícil, eu chorava, gente. Eu chorava porque eu não conseguia tocar. E aquilo, para mim, me deixava lá embaixo. Eu me sentia inferior porque eu acreditava que eu não ia conseguir tocar. E as pessoas que meus familiares, amigos que me viam fazer as primeiras notas, os primeiros acordes, você tem que treinar muito. Tá difícil. Então sempre a gente, às vezes, não vai ser motivado na primeira vez. Às vezes vão haver críticas, algumas construtivas, outras até destrutivas, mas você precisa persistir, ser persistente, perseverar, ser constante, até você alcançar. Eu também costumo dizer isso para os alunos, que às vezes o aprendizado ele é doloroso, mas é uma dor boa, que depois da dor vem o alívio. Quando eu digo dor, é nesse processo. Às vezes você pega um instrumento, seja violão, violino, que é o pessoal do instrumento de sopro aí, né? Sopro, teclado, sanfona, acordeon. Começa um instrumento, o cavaquinho, né? Tem um cavaquinho ali em cima. Então, começa o instrumento, a sanfona tá aqui, viu, gente? Ó, do meu lado aqui, no chão. Começa o instrumento,
Então o aluno começa ali a tocar, a treinar, e vem as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, ele já se sente desanimado. Não desanime. Isso faz parte do processo. Então, continua no processo. A aprendizagem é um processo. Hoje nós vivemos em uma era digital que muita gente quer aprender rápido. Ela fica naquela ansiedade de aprender rápido, mas não degusta do processo. Não vive o processo, o momento. Então eu estou aqui nesse podcast para falar para você que assim como eu vivi o meu momento, eu passei por um processo, né? Para muitos foi rápido, 1 ano, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Mas eu quero dizer para você, se você se dedicar, se você, né, depender tempo, se você separar tempo e esforço para se dedicar e não desistir, com certeza você vai aprender a tocar. Com certeza. Com certeza você vai aprender a cantar. Com certeza você vai ser um tecladista, uma tecladista maravilhosa, um pianista, um sanfoneiro, um acordeonista, alguém que canta, toca violão, ou seja, qualquer que seja seu instrumento, seja percussivo, bateria, seja baixo, guitarra, seja instrumento de sopro, saxofone, flauta transversal, trompete, trombone, independente do seu instrumento, seja o canto. A música é uma arte. E eu quero encerrar esse podcast falando 2 coisas. Primeiro, que, como eu disse, né, motivando os alunos aí, a música, ela trabalha 3 esferas da vida humana. Primeiro, a esfera da educação pessoal. Vocês podem observar que nos Estados Unidos é feita uma pesquisa e a música, aqueles alunos que na escola pública eles têm mau contato com a música, eles são alunos mais desenvolvidos, tanto pessoalmente, profissionalmente, socialmente. A música tem esse poder. Tem esse poder. Então, gente, é importante nós entendermos que a música vai atingir a esfera da educação pessoal, do desenvolvimento pessoal. A gente vive num tempo em que as pessoas falam tanto em desenvolvimento pessoal, tanto em você se desenvolver como pessoa. A educação musical, quando a pessoa vai aprender um instrumento, vai fazer aula, aquela aula ali. Então, esse processo da aula, da aprendizagem da aula, né? O aluno ali, esse tete a tete com um professor, esse relacionamento. Eu estou gravando esse podcast aqui, você talvez está me assistindo aí pelas mídias sociais, mas é importante, ainda que seja benéfico, né? As mídias sociais, a internet hoje, mas nada substitui um tete a tete ali com um professor. Isso é maravilhoso. Eu tive vários professores ao longo da minha caminhada que marcaram a minha vida. E você precisa de um professor que está com você, te observando, te orientando. Isso é maravilhoso. Então, a música ela envolve a educação pessoal, desenvolvimento pessoal. Segundo, a música envolve a esfera da arte. Que música é arte. Música é arte. Quando nós falamos de educação e arte, nós também estamos falando, por exemplo, da rede pública, há professores aí formados. Tem um professor de artes na escola. A maioria dos alunos hoje não gosta de arte, não gosta de... Não, para quê? Educação artística. Gente, a música é uma arte. Por exemplo, quando você vai treinar o seu ouvido, você precisa imaginar e expressar alguém que toca como um pintor que pinta um quadro. E ele usa ali a textura mais escura, mais forte, mais suave, mais clara. Então, dependendo de onde ele vai destacar, ele coloca uma tinta diferente, um colorido diferente ali, e às vezes um colorido realça mais forte, um outro colorido é mais suave, ele coloca uma sombra, ele coloca, né, ele usa uma técnica ali para deixar a pintura linda. Assim é a música. Quando você treina, você tem que desfrutar até do seu treinamento, seja você fazendo dó, ré, mi, fá,
seja você tocando, parabéns, desfrute disso. Viva o momento ali, se concentre no instrumento, se delicie com o instrumento que você está aprendendo, porque música é arte, isso é arte. Na rede pública, os professores de educação artística, claro, não trabalham só música, mas trabalham desenho, pintura, esporte, muitas outras coisas, né? Na aula de musicalização, já dei aula de musicalização infantil, tem um projeto agora esse ano para continuar dando. Então, quando a criança vai fazer uma aula de musicalização, ela não vai logo diretamente para o instrumento, mas ela vai para uma aula chamada aula de musicalização, onde ela vai descobrir o mundo da música. E o mundo da música não é só o instrumento, é a dança, é a arte, é o desenho. E através da aula de musicalização, há crianças que desenvolvem a fala, como certa vez eu presenciei, terminando a aula de musicalização infantil, a mãe tinha levado seu filho ali e o filho que não falava começou a falar, a mãe começou a chorar. E aí eu perguntei o que foi. Não, porque meu filho nunca falou, mas é a primeira vez que eu vejo ele falar. E ele virou para a mãe e falou: mãe, eu quero água. E a mãe ficou muito feliz. Que a mãe estava preocupada com o problema de dicção. Olha só como a música ela é terapêutica. A música ajuda o desenvolvimento cognitivo, né? Piaget falava sobre isso, sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Criança, 0 a 6 anos, era um momento pré-operacional. E aí, então, gente, é muito importante a música ser entendida como educação pessoal, como arte. Como arte. E tem um pensador que eu esqueci quem foi aqui. Ele disse que se não houvesse música, a vida seria sem sentido. Música dá sentido. Então, a música é muito importante, gente. E terceiro aspecto é o aspecto da própria música, né? Onde nós aprendemos música para, né, ouvir pessoas tocando, independente do estilo, a música tem uma importância grandiosa. Ok, gente? Então, vamos chegando ao final do nosso podcast. Então, vamos encerrar aqui o nosso podcast. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês, né? Mas antes de dizer a novidade, escute isso aqui que eu vou dizer. Você que gostou desse podcast, em algum momento que você foi tocado com a mensagem que eu transmiti, você conhece alguém que começou a fazer aula de algum tipo de instrumento, independente que seja órgão, trombone, trompete, teclado, piano, independente. Você que conhece alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você sabe que começou a fazer, depois desanimou, né? Mande aí para essa pessoa, mande aí para pais de crianças, adolescentes, jovens. Gente, a música ela é tão importante hoje que a música ajuda até livrar as nossas crianças, nossos adolescentes, juniores, jovens, de acessar coisas que não vão trazer nenhum tipo de valor, nenhum tipo de benefício. A internet está aí, nós temos coisas boas, coisas ruins. Então, a música é um meio de... Sempre quando eu converso com os pais querem colocar seu filho ou sua filha para fazer aula, a fala é a mesma. Não, eu quero colocar meu filho aqui para ocupar a mente dele com coisa boa. Aprender um instrumento é isso, é se ocupar com coisa boa. Não é, gente? É maravilhoso isso. Então, você que deseja fazer aula, você pode entrar em contato comigo também. Já já eu tenho uma novidade para você, viu? Então, não esqueça de compartilhar o vídeo. E você que quer fazer aula de teclado, de piano, acordeon, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Não me ligue, gente, porque se me ligar, talvez eu não vou poder atender. Mas entre em contato comigo pelo WhatsApp. 038 988 48 5244. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai falar assim: professor Darlan, quero fazer aula. E eu vou conversar com você ali. E eu dou aula online para pessoas de todo o Brasil. Dou aula presencial também. Mas aqueles que moram, né, em outra região. E agora vem a novidade. Eu moro em Montes Claros.
mas eu quero falar aqui para as pessoas de São João da Lagoa. São João da Lagoa, temos uma novidade para vocês, pessoal de São João da Lagoa, Pitinhas, né, Pitinhas? Espero que eu não tenha falado o nome da cidade errado. Aqui perto de Montes Claros mesmo, Pitinhas. Eu estive tocando lá, eu tenho uma aluna lá de teclado, que é a Valdineia. Valdineia é diretora da escola Bela Melodia. E agora o professor Darlan, a novidade é essa, o professor Darlan tem agora uma parceria com a escola Bela Melodia. Tá aí, ó, vocês estão vendo aí, né? O banner da escola, né? Bela Melodia. E tem mais novidade. Nesse 2024, né, eu estarei dando aula, né, lá em Pitinha. E na cidade onde mora, né, lá na escola Bela Melodia. Bela Melodia. Então você que mora em Bela Melodia, quer fazer aula presencial com o professor Darlan, você pode procurar lá a escola Bela Melodia, Valdineia, né? Você pode procurar, eu vou colocar também aqui o Instagram, né, o link para você entrar em contato com a Valdineia, diretora Valdineia. Eu estarei lá dando aula de teclado, de piano, de acordeon, talvez violão, não tenho certeza, eu só vou confirmar com ela se violão está certo. Se não for eu, será o professor Ortiz, né, que estará dando aula de violão. E, pessoal, estarei aí, viu? Pitinha, professor Darlan estará aí presencialmente. O cantor Darlan Souza também estará aí cantando, fazendo shows aí, apresentações. Esse ano é ano de surpresa. E, gente, tem mais surpresa? Tem mais. Última coisa aqui, antes de encerrarmos o nosso podcast. Logo, no segundo episódio, esse foi o primeiro, né? O primeiro podcast. A minha apresentação, a minha história, meu envolvimento com a música, as minhas aulas. Agora eu quero falar aqui que no segundo podcast eu vou entrevistar. Quem é que eu vou entrevistar no segundo podcast? Será ela, a Valdineia, diretora da escola Bela Melodia. Ela também é supervisora em uma escola aí na cidade de Pitinha. Então, eu estarei aí na cidade gravando esse podcast. Gente, vai ser maravilhoso. Então, eu espero que vocês assistam. Quem não assistiu, quem não tem me seguido aí nas redes sociais, me siga nas redes sociais. Assista esse vídeo até o final. Tem outros vídeos aí no meu canal, também nas minhas redes sociais. Assista outros vídeos. Então me siga, se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe. Gente, é isso aí, ok? Então estou para despedir e desse podcast aqui. E não podemos despedir sem dizer para vocês que eu espero vocês no segundo podcast, ok? Eu espero vocês aí no segundo podcast. Então, enquanto nós encerramos, eu quero fazer aqui um som no teclado. Tem outra coisa, viu, gente? Próximo podcast, eu vou estar cantando e tocando sanfona. Teclado também. Música. Tchau, gente. Até o próximo.